Opa, boa noite, meu nome é Júnior. Eu vou fazer esse vídeo é para os que criticam a doutrina da semente da serpente. Dizem que a mesma é um plágio, né, da mitologia grega e do misticismo judaico, que é a chamada Kabbalah. Eu vou basear esse estudo no texto original de Gênesis capítulo 3. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos vocábulos que eu vou usar em Gênesis 3. Primeiro, que a serpente é um animal, isso é irrevogável. Nós vemos que a serpente ela é tida como uma das bestas, uma das animarias do campo. A mesma ela dialoga com a mulher, com Eva. A palavra, quando ela fala e disse a serpente à mulher, a palavra disse ali é amar no original hebraico. Se você explorar no sentido etimológico dessa palavra, se você for no conceituado dicionário, o léxico do Dr. James Strong, você vai encontrar o significado etimológico. É um discurso, um diálogo. E foi o que ela teve com a mulher, né? Foi um diálogo. Você vai ver que ela diz que não se pode comer nem tocar no fruto, né? Ela faz a inclusão de uma palavra a mais, a qual não tinha na ordem, na proibição que Deus especificou para o casal. Ele disse apenas que não poderia comer, mas ela disse que não se pode tocar. Ela fez uma inclusão a mais. Vemos claramente que Eva não só acrescentou a palavra, como ela duvidou da palavra de Deus. Se você for no original, quando Eva responde a serpente dizendo que não se pode comer porque senão morrais, está mais ou menos assim: não pode comer porque talvez morreremos. Eva já estava duvidosa. A serpente havia arrazoado mesmo e havia colocado dúvidas em sua cabeça. A serpente usa a mesma palavra que Deus usa, a mesma terminologia, a mesma frase, quando ela diz: é certo que não morrais, só que ela usa no sentido negativo. Você vê que no capítulo 2, versículo 9 de Gênesis, Deus diz que havia brotado todo tipo de árvore na terra para ser comestível, árvores comestíveis. E aí há uma distinção entre as árvores comestíveis, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal, que a árvore da vida, me perdoe, é Jesus Cristo, é irrevogável. Agora, a árvore do conhecimento do bem e do mal é Satanás, também, isso é irrevogável. Você pode ver que um anjo tem conhecimento do bem e do mal, de acordo com 2 Samuel, capítulo 14, versículo 17 e versículo 20. 2 Samuel, de novo, capítulo 19, versículo 27. Que Satanás estava no Éden, isso é irrevogável. Capítulo 28, versículo 13 ao versículo 15 de Ezequiel. Que Satanás é tido como uma árvore no jardim de Deus, isso é irrevogável. Capítulo 31, versículo 8 ao 9 de Ezequiel. Olha que a palavra comer e a palavra tocar tem conotações sexuais também, isso é irrevogável. A palavra tocar, ela é nada no original hebraico. E ela é tida como um eufemismo em alguns casos, que significa deitar-se com a mulher. A palavra comer no original hebraico é okal, e que ambas as palavras têm conotações sexuais e é usada no sentido sexual na Bíblia, sem irrevogável. Se você for no capítulo 26, versículo 11 em diante de Gênesis, você vai encontrar a palavra tocar no sentido sexual. Da mesma maneira, se você for no capítulo 30, versículo 20 de Provérbios, você vai encontrar a palavra comer no sentido sexual. Se você for no capítulo 2, versículo 3, você vai encontrar a palavra comer. Melhor, capítulo 2, versículo 3 de Cantares, você vai encontrar a palavra comer no sentido sexual. No capítulo 4, versículo 16, também no mesmo livro, e assim por diante. Que árvores são tidas como pessoas. Nós podemos ver isso no 8:24 de Marcos, no capítulo 3, versículo 10 de Mateus e demais capítulos. Que Deus colocou a inimizade entre a serpente e a mulher, entre a semente, a serpente e a semente da mulher, em ser irrevogável. Se a serpente é um animal, então a sua descendência é carnal também. Quando Jesus em São João 8:44 disse àqueles fariseus: vós tens por pai o diabo, né? Isso é a linhagem carnal, ou melhor, me perdoem, a linhagem espiritual. E quando ele diz ele foi homicida desde o princípio, essa é a linhagem carnal. Na parábola do trigo e do joio, ele chega a afirmar que os joios são os filhos do maligno. E no capítulo 15, versículo 3 de Mateus, ele fala que toda árvore que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Se a árvore que o Pai Celestial não plantou, e ele chega a afirmar que o joio ele foi
enxertado por meio do diabo. O diabo enxertou a sua semente, ou sua prole, por meio da serpente. Essa crença não é uma crença nova, né? Porque alguns dizem que essa crença veio por meio de Daniel Park, um pregador batista do século XIX, estadunidense. Outros dizem que é uma plágio da mitologia grega. Isso é uma mentira. Nós temos fontes seguras, escritas até mesmo por rabinos judeus. Os judeus, alguns, não vou dizer que todos, mas muitos tinham uma ideia similar, que ela teria se relacionado com Lúcifer, ou, como diz na linguagem hebraica, com o anjo Samael, que no original hebraico significa veneno de Deus. Trata-se da própria pessoa do diabo. A gente pode notar também que no capítulo 3, versículo 16 de Gênesis, Eva fica grávida. Você pode notar que Eva fica grávida ali, porque a palavra para gravidez ali no hebraico significa gravidez literal. Ela já tinha engravidado da serpente no capítulo 4, quando Adão a conhece, e ela tem a Caim. Caim não é a semente de Adão, porque ela continua em trabalho de parto, e ela tem Abel. A semente de Adão é Abel e não Caim. Mesmo a gente explicando dessa forma, eles ainda insistem que Caim, ele é filho de Adão. Bom, se Caim fosse filho de Adão, sai a pergunta: por que Caim não foi incluso na genealogia de Adão e quem foi incluso foi Sete? Abel não foi incluso porque o mesmo teve descendência, morreu antes de ter, mas Sete teve sua descendência. E a semente da serpente está mais clara, porque se nós formos no capítulo 6, versículo 1, os filhos de Deus se casaram com os filhos dos homens, e isso levantou a ira de Deus. Nós sabemos claramente que já é um consenso, não é todos os estudiosos que pensam assim, mas a maior parte deles, podemos dizer 90% dos estudiosos, creem que os filhos de Deus são a descendência de Sete, e as filhas dos homens são a descendência de Caim. Eles sempre foram conscientes entre eles, sempre houve duas linhagens. Eles só não explicaram, ou melhor, não explicam, podemos dizer assim, como surgiu essas duas linhagens. Já Deus, por meio de um profeta, de acordo com Apocalipse 17, deixa bem claro que por meio da voz de sete montes todos os mistérios seriam revelados, e foi o que aconteceu, né? Esse é um mistério, podemos dizer assim, que até então estava oculto, mas a partir da voz dos sete montes, a partir de como foi proclamada essa mensagem, essa verdade veio à tona. Podemos dizer assim que essa mensagem desmascarou o diabo, e o diabo ele não gosta de ser desmascarado. Por isso que o diabo, eu sempre repito e volto a falar, eu sempre falo isso, volto a repetir, o diabo ele sempre trabalhou por meio da religião. E é o que ele faz hoje, ele usa os seus filhos para tentar criticar essa verdade. E eles criticam apenas arrazoando com o serpente fez no Éden, porque sem nenhuma base bíblica, ou sem nenhum fundamento, sem nada, eles criticam. Como essa doutrina é muito ampla, então, particularmente eu toquei em um riquício dela, um riquício. Estou fazendo esse vídeo já uns horários, eu estou com bastante sono, mas eu fiz esse vídeo apenas um pequeno vídeo, uma pequena refutação, mas eu tenho muito mais, né? Tem muito mais que eu poderia colocar aqui, mas eu não vou colocar, porque apesar dos comentários que podem ter, estou um pouco me lixando em relação a isso. Eu posso deixar claro uma coisa: se o que nós ensinamos é errado, me mostre usando o original hebraico, me mostre usando o texto hebraico de Gênesis 3, me mostre. Vocês que criticam, ficam dizendo que a nossa doutrina é um plágio do misticismo judaico, da mitologia grega, das demais civilizações, me mostre usando o original hebraico. Se é que vocês sabem alguma coisa de hebraico, me mostre usando o texto de Gênesis 3 no hebraico, onde é que nós erramos em afirmar que Eva se relacionou sexualmente com a serpente. Me mostre. Vocês não vão me mostrar nunca, sabe por quê? Primeiro, porque vocês não sabem nada de hebraico. Segundo, porque vocês não sabem nada de Bíblia. Tá entendendo? Eu tenho bastante base que eu poderia usar aqui, bastante, muita, mas como essa doutrina é muito ampla, como eu já disse antes, não daria tempo. Eu agradeço aos que assistiram e divulgaram esse vídeo. Boa noite.